Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre problemas com logaritmos. Bom pessoal, então eu coloquei aqui alguns problemas que eu vou estar explicando para vocês para a gente resolver juntos aqui. Então, a número 1 fala o seguinte: a escala de um aparelho de medir ruídos é definida como R de I igual a 120 mais 10 vezes o logaritmo de I na base 10, em que R de I é a medida do ruído, em Bels, e I é a intensidade sonora, em watts por metro quadrado. O ruído dos motores de um avião a jato equivale a 160 decibéis, enquanto o tráfego em uma esquina movimentada de uma grande cidade atinge 80 decibéis. Qual é o limite a partir do qual o ruído passa a ser nocivo ao ouvido humano? Empregue essa fórmula para determinar a intensidade sonora máxima que o ouvido humano suporta sem sofrer qualquer dano e também a intensidade sonora dos motores de um avião a jato, tá? Então, para isso, pessoal, nós vamos pegar aí a função que nos foi dada, né? Que é R de I igual a 120 mais 10 vezes o logaritmo de I na base 10. E aí nós vamos trabalhar, então, em cima dessa função. Observe que a questão nos diz que RI é a medida do ruído em Bels, né? E aí, o que a questão nos fornece, pessoal? Ela nos fala, né, que enquanto o tráfego em uma esquina movimentada de uma grande cidade atinge 80 decibéis, que é o limite a partir do qual o ruído passa a ser nocivo ao ouvido humano, né? Então, a partir de 80 decibéis, né, a gente vai passar a ter aí problemas, né, no ouvido humano, ele pode ser nocivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 80 decibéis e nós vamos colocar aqui no lugar do R de I. Então, ficará 80 igual a 120 mais 10 vezes o logaritmo de I na base 10, né? Bom, aí resolvendo essa equação, pessoal, 120 que está somando, né? Ele passa para o outro lado subtraindo, ó. Então vai ficar 80 menos 120 igual a 10 vezes o logaritmo de I na base 10, né? 80 menos 120 é menos 40, igual a 10 vezes o logaritmo de I na base 10. Agora, esse 10 que está multiplicando aqui, o logaritmo, pessoal, ele passa para o outro lado dividindo, então fica menos 40 dividido por 10 igual ao logaritmo de I na base 10, né? Menos 40 dividido por 10 é menos 4, então a gente passa a ter, ó, o logaritmo de I na base 10 igual a menos 4. E aí, pessoal, a gente aplica a definição, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui vai ficar 10 elevado a menos 4 é igual a I, né? E 10 elevado a menos 4, pessoal, é 0,0004 watts por metro quadrado, tá? Eu coloquei só aqui embaixo, pessoal, a unidade de medida, tá? Por causa do espaço aqui que eu preciso para resolver o outro cálculo, tá? Então, isso daqui, pessoal, é a intensidade sonora máxima, né? Aí, com relação ao que o nosso ouvido humano suporta sem ter nenhum dano, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? A questão também pede, pessoal, para a gente determinar a intensidade sonora dos motores de um avião a jato, né? Então, a fórmula, ela é a mesma, correto? Então, eu vou escrever aqui. Tá? Só que agora, pessoal, aqui ó, o R de I nós vamos substituir por 160 decibéis, né? Que é o ruído dos motores de um avião. Ó. Então vai ficar 160 igual a 120 mais 10 vezes logaritmo de I na base 10. Agora esse 120 vai lá para o outro lado subtraindo, ó. Então vai ficar assim, tá? 160 menos 120 é 40. Então, fica 40 igual a 10 vezes logaritmo de I na base 10. Aí o 10 passa para o outro lado dividindo, né?
exatamente como foi feito ali ao lado, fica 4, ó, correto? O resultado, né, aqui, logaritmo de I na base 10 igual a 4. Aí a gente aplica a definição, né, que vai ficar então, ó, 10 elevado à quarta potência igual a I. E aí o resultado, pessoal, ó, é de 10.000 watts por metro quadrado. Então podem ver que é uma intensidade aí realmente muito forte, né? E que com certeza afetaria aí muito aí o nosso ouvido. Seria muito nocivo, né, ao ouvido humano. Exemplo número 2, então, pessoal. As populações de duas cidades M e N são dadas em milhares de habitantes pelas funções m de t igual ao logaritmo de 1 mais t elevado à sexta potência na base 8 e n de t igual ao logaritmo de 4t mais 4 na base 2, onde a variável t representa o tempo em anos. Após certo instante t, a população de uma dessas cidades é sempre maior do que a da outra. O valor mínimo desse instante t é... Então, pessoal, o que acontece? Para sabermos a partir de que momento elas irão começar a se distinguir definitivamente, a gente deve descobrir a população dela quando elas se igualam, tá? Então, para isso, a gente vai ter que igualar essas funções. Então, a gente vai ter que fazer a função m de t igual à função n de t. Ou seja, nós vamos escrever aqui, ó, o logaritmo, tá, de 1 mais t elevado à sexta potência na base 8 é igual ao logaritmo de 4t mais 4 na base 2. Tá? Então, a gente igualou as duas funções. Agora, observe, pessoal, que a base é diferente do logaritmo. Então, a gente vai ter que igualar as bases, né? Para tanto, a gente aplica aquela definição que já estudamos, né, na videoaula número 3, se eu não me engano, que falava sobre a mudança, na videoaula número 4, que falava sobre a mudança de base, tá? Então, vamos lá. Aplicando, né, a igualdade ali que envolve a mudança de base, então, pessoal, a gente vai ter o logaritmo de 1 mais t elevado à sexta potência na base 2 sobre o logaritmo de 8 na base 2, igual ao logaritmo de 4t mais 4 na base 2, né? Feito isso, o que nós teremos que fazer? Vejam que nessa parte aqui em cima, nós vamos aplicar aí a propriedade da potência. O 6 vai lá para frente multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar 6 vezes o logaritmo de 1 mais t na base 2 sobre... Agora, a gente aplica a definição, né, pessoal? Logaritmo de 8 na base 2 é quanto? É 3. Então, a gente vai colocar aqui o 3, né? Tudo isso igual ao logaritmo de 4t mais 4 na base 2. Bom, continuando aqui em cima, vamos lá. Agora a gente consegue fazer 6 dividido por 3 aqui, pessoal, ó, né? 6 dividido por 3 é 2, então vai ficar 2 vezes o logaritmo de 1 mais t na base 2, igual ao logaritmo de 4t mais 4 na base 2, né? Bom, o objetivo da equação logarítmica é a gente eliminar o logaritmo. Entretanto, a gente não pode fazer isso nesse momento por causa desse 2 aqui na frente que está multiplicando o logaritmo. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o inverso do que nós fizemos aqui, ó. Tá? Aqui a gente aplicou a propriedade e o 6 foi lá para frente do logaritmo multiplicando. Agora, nós vamos pegar esse 2 e vamos levar lá para o expoente de novo. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Logaritmo de 1 mais t ao quadrado na base 2 igual ao logaritmo de 4t mais 4 na base 2. Aí agora a gente pode cancelar aqui, ó, o logaritmo, né? E aí sobra 1 mais t ao quadrado igual a 4t mais 4. Aí a gente resolve, né? 1 mais t ao quadrado é 1 mais t, que multiplica 1 mais t, então nós vamos aplicar a propriedade distributiva, igual a 4t mais 4. Aplicando, pessoal, a propriedade distributiva, tá? Vai ficar 1 mais t mais t ao quadrado, igual a 4t mais 4, né? Resolvendo e organizando essa equação aqui, melhor dizendo, do segundo grau, a gente vai ficar com t ao quadrado
mais 2t menos 4t mais 1 menos 4 igual a 0. Né? E aí, pessoal, a gente passa a ter, então, t ao quadrado menos 2t menos 3 igual a 0, que a gente resolve através da fórmula de Bhaskara, tá? Que eu não farei resolução completa aqui, já que esse não é o objetivo. E aí, no final, pessoal, a gente vai ter duas respostas, que é o x igual a 3 e o x igual a menos 1. Só que o menos 1 ele não satisfaz a condição de existência, né? E o que acontece, pessoal? Aqui até eu falei errado agora, tá? Me permitam corrigir aqui, não é o x, é o t, né? Então, como o menos 1 não satisfaz a condição de existência, pessoal, a resposta é o 3, ou seja, 3 anos, né? Então, essa é a resposta, tá? Após 3 anos é que começará a haver aí, né, a se distinguir a população dessas duas cidades, correto? Magnitude é uma medida quantitativa do tamanho do terremoto. Ela está relacionada com a energia sísmica liberada no foco e também com a amplitude das ondas registradas pelos sismógrafos. Para cobrir todos os tamanhos de terremotos, desde os microtremores de magnitudes negativas até os grandes terremotos com magnitudes superiores a 8, foi idealizada uma escala logarítmica sem limites. No entanto, a própria natureza impõe um limite superior a essa escala, já que ela está condicionada ao próprio limite de resistência das rochas da crosta terrestre. Magnitude e energia podem ser relacionadas pela fórmula descrita por Gutenberg e Richter em 1935. Logaritmo de E na base 10 igual a 11,8 mais 1,5 m, onde E é a energia liberada em erg e m é a magnitude do terremoto. Sabendo que o terremoto que atingiu o México em setembro de 2017 teve magnitude 8,2, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a energia liberada por esse terremoto em erg. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar aqui a fórmula. Então, nós temos o logaritmo de E na base 10 igual a 11,8 mais 1,5 m, né? Então, a gente tem que calcular segundo esse terremoto que aconteceu no México, tá? E a magnitude desse terremoto foi 8,2, então a gente vai substituir o 8,2 no m de magnitude. Então, a gente terá logaritmo de E na base 10 igual a 11,8 mais 1,5 vezes o m, que é 8,2, né? Então, ficará logaritmo de E igual a 11,8 mais, multiplicando 1,5 por 8,2, o resultado é 12,3. Né? Então, a gente terá, pessoal, logaritmo de E na base 10 igual a 24,1. Aplicando a definição, então a gente terá aqui, pessoal, 10 elevado a 24,1 igual a E, né? E aí, resolvendo isso daqui por aproximação, pessoal, ó, a gente tem 10 elevado à 24ª potência, né? E aí, a alternativa que corresponde a essa situação se encontra na letra D, ó, 10 elevado à 24ª potência. Bom, pessoal, então vamos ao último exemplo. Um indivíduo com uma grave doença teve a temperatura do corpo medida em intervalos curtos e igualmente espaçados de tempo, levando a equipe médica a deduzir que a temperatura corporal T do paciente em cada instante T é bem aproximada pela função T maiúsculo igual a 36 vezes 10 elevado a T minúsculo sobre 100, em que T minúsculo é medido em horas e o T maiúsculo em graus Celsius. Quando a temperatura corporal deste paciente atingir os 40 graus Celsius, a equipe médica fará uma intervenção, administrando um remédio para baixar a temperatura. Nessas condições, quantas horas se passarão desde o instante T igual a 0 até a administração do remédio? E aí está escrito, utilize o logaritmo de 9 na base 10 igual a 0,95. Então, pessoal, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer aqui é copiar aí a função T maiúsculo igual a 36 vezes 10
elevado a T minúsculo sobre 100, né? Bom, então o que a gente sabe? A gente sabe que esse T maiúsculo é a temperatura, correto? Em graus Celsius, e o T minúsculo é o tempo. Né? Então, a questão ela quer saber nessas condições quantas horas, ou seja, a questão quer saber o tempo que se passou desde o instante T igual a zero até a administração do remédio. Né? E aí a questão fala que quando a temperatura corporal deste paciente atingir os 40 graus, a equipe médica fará essa intervenção. Então, esses 40 graus vai vir no lugar do T maiúsculo, pessoal. Daí vai ficar 40 igual a 36 vezes 10 elevado a T sobre 100. Tá? Agora, esse 36 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó, tá? 40 sobre 36 igual a 10 elevado a t sobre 100. Isso aqui a gente consegue simplificar por 4, que fica 10 nonos igual a 10 elevado a t sobre 100. Né? Continuando aqui, pessoal, o que acontece agora? O que a gente vai fazer? Ó? A gente tem uma igualdade e uma equação para resolver em que as bases são diferentes. Né? Mas aí, o que a gente pode aplicar aqui? A gente sabe que o logaritmo de 10 na base 10 nonos vai ser igual ao logaritmo de 10 elevado a t sobre 100 na base 10, né? Então, aqui eles são iguais, né? Aí, feito isso, pessoal, o que nós podemos fazer agora, né? Aqui a gente aplica, então, a propriedade, ó, tá? Então, vai ficar o logaritmo de 10 na base 10 menos o logaritmo de 9 na base 10 igual, tá? Aqui a gente aplica a propriedade da potência, então vai ficar t sobre 100 vezes o logaritmo de 10, né? O logaritmo de 10, pessoal, é 1, já que 10 elevado à primeira potência que vai dar 10, né? Então aqui vai ficar 1 menos o logaritmo de 9 na base 10, a questão forneceu. Ela diz que é 0,95, certo? Igual a t sobre 100 vezes o logaritmo de 10, que é 1, né? Então, a gente vai ficar aqui, ó, 1 menos 0,95 é 0,05, igual t sobre 100 vezes 1 é t sobre 100. Ó. Aí vou continuar aqui. Ó. Então, pessoal, o que a gente faz aqui? Ó? Esse 100 que está dividindo t passa para o outro lado multiplicando. Né? Então, vai ficar t igual a 0,05 vezes o 100, tá? E aí, 0,05 multiplicado por 100 fica 5 horas, tá? Então, a gente tem um tempo de 5 horas, o que corresponde aqui, pessoal, ó, à alternativa da letra A, tá certo? Então, essa é a resposta aí desse problema. Bom, pessoal, essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aí para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhe o vídeo, tá? Se quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, pode fazê-lo que passará por uma análise aqui e depois então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.